Eu estava sentado na varanda naquela tarde abafada, o sol se escondendo atrás de nuvens pesadas que prometiam uma chuva que nunca chegava. O celular vibrou sobre a mesa de madeira e, por hábito, estendi a mão para checar. Não esperava nada, além de propagandas bancárias ou lembretes de consultas médicas. Mas quando a tela acendeu, vi o nome do meu genro e logo abaixo as palavras que até hoje parecem ecoar como uma sentença. Vou largar meu emprego. Você vai nos sustentar enquanto eu me reestruturo. Li devagar, cada sílaba pesando, como chumbo, como se fosse um favor trivial, como pedir açúcar ao vizinho. Não havia pedido, não havia humildade, era uma ordem. E por um instante, senti o coração apertar, não de surpresa, mas de reconhecimento. Eu já sabia, em silêncio, que esse dia viria. Sempre havia sinais. Ele nunca olhou para mim com respeito, apenas com aquela falsa cordialidade que se quebra rápido demais quando a necessidade aperta. Lembrei de todos os jantares em família onde ele falava de planos grandiosos, negócios milagrosos que nunca saíam do papel, e de como minha filha o defendia com unhas e dentes, como se fosse seu papel proteger aquele homem de vidro. Mas agora, não era apenas devaneio, era uma imposição clara. Eu deveria abrir minha carteira e sustentar seus sonhos quebrados. Senti, ao mesmo tempo, uma pontada de raiva e um frio cálculo surgindo dentro de mim. Minha resposta foi curta, talvez até seca demais, mas não havia outra saída. Digitei devagar, cada palavra escolhida como se fosse uma peça de xadrez que eu movia com firmeza. Não é problema meu. E antes que ele pudesse pensar em reagir, acrescentei. Aceitei um trabalho no exterior começando na segunda-feira. Enviei. Coloquei o celular sobre a mesa e fiquei em silêncio, observando o céu escurecer. Sabia que aquela resposta não seria apenas uma negativa. Era um rompimento. Eu não disse onde, não disse como, nem pedi compreensão. Apenas deixei claro que a minha vida já não girava mais em torno deles e que eu tinha outras cartas na manga. Naquele instante, uma lembrança antiga me veio à mente. Os anos em que carreguei sacolas de mercado para dentro de casa, trabalhando de sol a sol para garantir que minha filha tivesse tudo, que não lhe faltasse nada. O dinheiro do primeiro carro, a entrada para o apartamento dela, até os gastos do casamento, que, ironicamente, foi mais festa para o genro mostrar status que para celebrar amor verdadeiro. E agora, ele, sem um pingo de vergonha, escrevia como se fosse meu direito sustentá-lo. Não demorou muito para que o silêncio fosse quebrado. 10 minutos depois, o celular vibrou novamente. Era minha filha. O texto, curto e afiado, parecia cuspido em raiva. Banido do retiro em família até assinar meu empréstimo de R$150 mil. Como se fosse um castigo. Como se eu fosse uma criança sendo punida por não seguir as regras da casa. Senti um peso estranho no peito. Não de tristeza, mas de confirmação. A filha que eu criei agora falava comigo como cúmplice de uma chantagem. Não era apenas a influência dele. Não era apenas o genro oportunista. Era ela também. Respirei fundo. Não respondi. Coloquei o celular de lado e deixei que tocasse, vibrasse, insistisse. Não havia nada a dizer. O silêncio era minha primeira arma e eu a usaria com precisão. Porque ali, naquela troca de mensagens, eu percebi que não se tratava apenas de um pedido absurdo, mas de um divisor de águas. Ou eu aceitava e passava o resto da vida sendo tratado como uma fonte inesgotável de dinheiro, ou dava um basta definitivo e reconstruía meu caminho sem olhar para trás. Naquela noite, enquanto a casa permanecia em silêncio, sentei-me diante da mesa do escritório. Peguei meus óculos e abri as pastas onde guardava meus extratos, contratos e comprovantes. Eu já sabia o que precisava ser feito. Se eles me viam como garantia eterna, eu trataria de cortar todos os fios que me ligavam a essa dependência disfarçada de família. Mas essa decisão, embora clara, precisaria de cálculo. Eu não podia me deixar levar pela emoção, não podia agir como eles esperavam, impulsivo, frágil, dependente do laço sanguíneo. Não, eu faria tudo com calma, com método e, principalmente, em silêncio. Olhei para a frase na tela do celular uma última vez antes de apagá-la. Você vai nos sustentar. E entendi
que aquele não era apenas o início de um pedido abusivo. Era a linha que eles cruzaram sem volta. E eu já havia dado minha resposta. Não era problema meu, nunca mais seria. Na manhã seguinte, acordei antes do sol, como sempre fiz durante toda a minha vida de trabalhador. O hábito de levantar cedo nunca me deixou, mesmo agora com os cabelos brancos e o corpo já mais lento do que eu gostaria. Sentei na beira da cama, olhei para o relógio de pulso que herdei do meu pai e senti aquele mesmo silêncio que sempre antecedeu as grandes decisões da minha vida. O celular ainda estava sobre a mesa de cabeceira, iluminado com notificações que eu não quis abrir na noite anterior. Mensagens não lidas, ligações perdidas, uma enxurrada de tentativas de contato que só confirmavam que minha resposta havia atingido o nervo exposto. Eles esperavam que eu hesitasse, que me justificasse, que corresse para tentar remendar. Não. Eu havia dito e mantinha. Aceitei um trabalho no exterior começando na segunda-feira. E essa era a primeira peça do contragolpe. Eu não inventei aquilo ao acaso. Meses antes, por mais que ainda estivesse preso à rotina familiar, comecei a sondar oportunidades que surgiram por antigos colegas de profissão. Era uma chance inesperada. Uma consultoria internacional precisava de alguém com minha experiência. Alguém que soubesse lidar com contratos, logística e pessoas. O salário não era mirabolante, mas oferecia duas coisas que para mim valiam mais do que dinheiro: independência e distância. Eu nunca contei nada a ninguém, nem para amigos próximos, muito menos para minha filha. Guardar silêncio havia se tornado um instinto de sobrevivência. E quando meu genro tentou me impor o peso da vida dele, foi quase natural soltar aquela verdade como uma lâmina, fria, afiada e definitiva. Enquanto preparava meu café, lembrei-me de cada detalhe da conversa com o recrutador, das horas que passei relendo o contrato, da forma como me senti vivo ao assinar algo que era só meu, sem precisar da aprovação de ninguém. A vida inteira eu havia sido provedor para os outros. Agora, pela primeira vez em décadas, eu estava prestes a ser provedor apenas para mim mesmo. E isso, eu sabia, era um escândalo para eles, porque pessoas como meu genro não suportam perder o controle da narrativa. Para ele, eu era o idoso domesticado, o homem que devia continuar pagando contas e se calando. Ao dizer que partiria para fora, eu quebrei o enredo que ele tentava me impor. O silêncio deles naquela manhã foi quase ensurdecedor. Nenhuma resposta imediata à minha mensagem, apenas uma ausência que eu já interpretava como recalculando estratégias. Minha filha, provavelmente tentando convencê-lo de que ainda poderiam me manipular. Ele, possivelmente, roendo-se por dentro com a ideia de perder a galinha dos ovos de ouro. Mas eu estava tranquilo. Preparei minha mala pequena, deixei roupas dobradas, documentos separados, tudo pronto para quando o avião decolasse. Não havia espaço para recuos. No entanto, mais do que a viagem em si, o gesto carregava um peso simbólico. Não era apenas ir trabalhar em outro país. Era deixar claro que eu não estava mais ao alcance do controle deles, que não poderiam mais me banir de retiros familiares como punição ou me ameaçar com chantagens emocionais. Ao contrário, eu estava me banindo por vontade própria, rompendo de vez o pacto silencioso de dependência que eles acreditavam existir. Enquanto passava os olhos pelas pastas de contas e boletos sobre a mesa, percebi a ironia. Tudo estava no meu nome. Internet, plano de saúde, até os financiamentos que eu ainda ajudava a pagar para aliviar o peso sobre os ombros da minha filha. Eu era o alicerce de uma casa que, sem mim, desabaria em questão de dias. E era isso que eles não compreendiam. Achavam que tinham poder sobre mim quando, na verdade, dependiam de mim em silêncio, mais do que eu deles. Essa constatação trouxe uma calma quase cruel. Lembrei-me então da última vez que viajei ao exterior, décadas atrás, ainda jovem. Foi em nome da empresa, não em nome da minha liberdade. Naquele tempo, carregava a responsabilidade de trazer estabilidade para dentro de casa. Agora a bagagem era diferente. Eu não carregava promessas de sustento, nem lembranças de filhos pequenos esperando presentes. Carregava apenas o necessário: documentos, roupas, o relógio do meu pai e a certeza de que cada passo dali em diante seria dado sem pedir permissão. Ao longo do dia,
o celular não parou de vibrar. Primeiro, mensagens da minha filha, tentando transformar a chantagem em preocupação. Pai, você não pode simplesmente sumir assim, precisamos conversar. Logo depois, uma sequência de ligações do genro que eu ignorei. Em seguida, mensagens de familiares mais distantes, provavelmente manipulados com alguma versão distorcida da história. Mas eu não caí na armadilha. Permaneci em silêncio. Cada notificação ignorada era como uma pedra removida das correntes que me prendiam. À noite, sentei-me novamente na varanda e deixei a brisa fresca me envolver. Olhei para o céu escuro e senti que, pela primeira vez em anos, eu respirava sem peso. Ao decidir partir, não estava apenas fugindo. Estava, enfim, tomando posse do pouco tempo que me restava. O emprego no exterior era apenas a desculpa perfeita, o motor para a mudança. Mas o verdadeiro trabalho começaria dentro de mim. Aprender a viver sem ser explorado, sem carregar nos ombros a ingratidão de quem confunde amor com obrigação. Quando, finalmente, fechei as cortinas e fui me deitar, sabia que aquela viagem não seria apenas mais um capítulo da minha vida. Era o divisor de águas. Eu não voltaria a ser o mesmo homem que eles julgavam manipular. A mensagem do meu genro que começou como uma imposição havia se tornado a faísca de minha libertação, e eu estava pronto para acender esse fogo até o fim. O sábado amanheceu arrastado, com o céu fechado e um vento cortante que parecia soprar direto das lembranças que eu ainda tentava enterrar. Não dormi muito naquela noite. Virei de um lado para o outro, sentindo o peso das notificações não lidas acumuladas no celular. Quando finalmente cedi e peguei o aparelho, a tela iluminou o quarto com uma avalanche de mensagens. E no meio delas estava a frase que selou o rompimento. Banido do retiro em família até assinar meu empréstimo de R$150 mil. Era da minha filha. Não havia vírgulas de carinho, nem uma justificativa emocional. Apenas a sentença, seca de alguém que já não me via como pai, mas como uma carteira com pernas. Sentei-me à beira da cama, encarei aquelas palavras e, por um instante, deixei que o silêncio me engolisse. O retiro em família. Sempre foi a tradição que eu mais zelava, mesmo quando ainda era jovem demais para entender o valor de reunir todos sob o mesmo teto, longe da correria da cidade. Eu bancava tudo. Transporte, estadia, alimentação. Era o meu presente, a minha forma de segurar a família unida, acreditando que compartilhar a mesma mesa e ouvir as mesmas histórias criava raízes. Agora, usavam aquele mesmo retiro como moeda de chantagem, como se me expulsar fosse um castigo, como se eu fosse uma criança malcriada precisando aprender a lição. Não respondi. Não havia nada a ser dito. Cada tentativa de manipulação dele só confirmava que eu estava no caminho certo. Mas o coração, mesmo calejado, ainda sabe doer, porque não era apenas minha filha falando, era o eco de anos de investimento emocional e financeiro que se quebrava diante de mim. Lembrei das noites em claro em que trabalhei dobrado para pagar o curso dela na faculdade, dos presentes que escondi de mim mesmo para poder dar a ela, do orgulho que senti quando a vi de toga pela primeira vez. E agora, tudo isso era reduzido a um ultimato de empréstimo. Passei o dia em silêncio, observando de longe a engrenagem dele se mover. Percebi que o ataque vinha em dupla. O genro com sua ousadia de me impor sustento e minha filha com a ameaça de exclusão familiar. Eles acreditavam que juntos poderiam me dobrar, que a culpa de perder a tradição seria grande demais para eu suportar. Mas esqueceram que eu já havia suportado coisas piores. Perder amigos para a morte, perder noites de sono para dívidas que não eram minhas, perder a juventude tentando construir um futuro que agora cuspia na minha cara. Ser banido de um retiro em família já não era sentença, era libertação. Ainda assim, não me movi por impulso. Em vez disso, abri minhas gavetas e revisitei velhos documentos. Ali estavam os contratos de seguro, os comprovantes de pagamentos mensais que mantinham de pé não apenas minha vida, mas parte da vida deles também. A internet da casa deles, no meu nome. O plano de saúde, que garantiu consultas durante a gravidez da minha filha, no meu nome. Até mesmo o carro no qual viajavam para esses retiros tinha parcelas vinculadas à minha conta.
Eu era a espinha dorsal invisível, sustentando uma fachada que eles acreditavam ser própria. E agora, me tratavam como descartável. O ressentimento começou a se transformar em clareza. Percebi que a chantagem não era sinal de força, mas de desespero, porque no fundo sabiam que sem mim, a estrutura desabava. A ameaça de me banir do retiro não era apenas sobre família, era sobre cortar o vínculo que me mantinha emocionalmente preso a eles. Se eu cedesse, eles teriam tudo: o dinheiro, o empréstimo e a confirmação de que poderiam me manipular para sempre. Mas se eu permanecesse firme, veriam a fragilidade da vida que construíram sobre meus ombros. À noite, enquanto preparava um chá para aquietar os pensamentos, voltei a ler a mensagem da minha filha: banido do retiro em família. Aquelas palavras não me queimavam como no início. Ao contrário, soavam como um bilhete de passagem, uma autorização para eu finalmente parar de sustentar tradições que só eu valorizava. Era como se ela mesma tivesse me libertado da obrigação de continuar tentando manter unida uma família que já não existia. Peguei uma folha de papel e escrevi em letras grandes, apenas para mim mesmo: eles acreditam que estão me punindo, mas estão apenas me mostrando o caminho. Dobrei a folha e guardei dentro da pasta onde mantinha minhas senhas bancárias. Era um lembrete, um aviso silencioso de que eu não deveria vacilar. O ataque deles havia sido direto, brutal, mas eu ainda tinha a vantagem da surpresa. O jogo só estava começando. Naquela noite, quando apaguei as luzes, senti algo diferente. Pela primeira vez em muito tempo, não temi a exclusão. Não temi ser deixado de fora, porque entendi que o verdadeiro banimento havia acontecido há anos, quando minha filha deixou de me enxergar como pai e passou a me ver como solução para as falhas do marido. O retiro em família não era mais meu, era apenas mais uma farsa financiada às minhas custas. Eles só me baniram oficialmente daquilo que já não me pertencia. E foi nesse silêncio, deitado em uma cama fria, que tomei a decisão que mudaria tudo. Não seria apenas a viagem ao exterior. Seria o rompimento financeiro, estratégico e definitivo. Se eles queriam me excluir, eu aceitaria de bom grado. Mas levaria comigo as chaves que mantinham acesa a luz da casa deles e deixaria que descobrissem sozinhos o que significa viver sem o homem que sustentaram apenas para desprezar. A noite caiu pesada, com aquele silêncio estranho que não é paz, mas uma espécie de vácuo antes da tempestade. Fiquei sentado diante da mesa do meu pequeno escritório, apenas com a luz amarelada do abajur iluminando os papéis espalhados. O celular continuava vibrando sem parar, uma sequência de chamadas que já não me abalavam. Eram eles, insistindo, tentando me dobrar com desespero, como quem bate à porta de um cofre e descobre que perdeu a chave. Mas naquele instante eu já sabia. A resposta não viria em palavras, a resposta viria em números, em contratos, em cliques silenciosos. Peguei a pasta vermelha onde guardava todos os documentos e comecei a abrir um por um, como um general revisando seu arsenal antes da batalha. Internet, no meu nome. Plano de saúde, no meu nome. Cartão adicional, no meu nome. Até a conta de energia da casa onde viviam estava vinculada ao meu CPF. Era como se eu fosse um alicerce invisível, e eles nunca perceberam, ou fingiram não perceber, que qualquer passo em falso me daria o poder de puxar os fios. E eles haviam dado esse passo quando ousaram me banir do que já era meu. O primeiro cancelamento foi quase simbólico. O cartão que eles usavam para abastecer o carro. Liguei para a central, confirmei dados, e em minutos o limite desapareceu, como se nunca tivesse existido. Imaginei a cena. Na próxima manhã, meu genro no posto com a arrogância habitual, estendendo o cartão com aquele ar de superioridade, só para ouvir a maquininha cuspir: transação não autorizada. O sorriso dele morreria na boca, e aquilo já me bastava como ensaio para o que viria depois. Em seguida, o plano de saúde. Cancelei todos os dependentes, mantendo apenas meu nome. A atendente, educada, perguntou se eu tinha certeza. Tenho, absoluta, respondi. E foi nesse momento que percebi o quanto a vingança silenciosa podia ser doce. Não havia grito, não havia discussão, apenas procedimentos burocráticos. E cada confirmação era como um tijolo sendo retirado do castelo de cartas em que viviam. Passei para as contas de utilidade.
energia, internet, TV a cabo. Todas centralizadas no meu débito automático. Bastou alguns cliques no aplicativo do banco para encerrar os pagamentos futuros. A sensação era quase física, como se eu estivesse retirando correntes presas ao meu peito, uma por uma. Eles não sabiam ainda, mas o próximo mês chegaria sem luz, sem conexão, sem conforto. E eu não precisaria levantar a voz para que isso acontecesse. Olhei para o relógio. Já passava da meia-noite. A chuva que havia prometido desde a tarde anterior finalmente começou a cair, batendo forte no telhado e reforçando a atmosfera de recomeço. Peguei uma caneca de café requentado e respirei fundo, sentindo uma calma estranha. Não era alegria, tampouco tristeza. Era algo mais próximo de justiça. Uma justiça que eu mesmo construía, linha por linha, cancelamento por cancelamento. Por último, revisei minhas próprias contas pessoais. Abri a planilha que eu mesmo mantinha e organizei o que era meu, separando de forma definitiva. O que fosse deles já não existia. O que fosse meu, eu protegeria como um cofre blindado. Era a última barreira entre mim e o peso que carreguei por anos. Ao fechar o computador, percebi que a vida deles já não estava mais sob minha sombra. E, paradoxalmente, era isso que mais os aterrorizava. Antes de dormir, olhei uma última vez para o celular. 66 chamadas perdidas, dezenas de mensagens não lidas. Não respondi a nenhuma. Apenas desliguei o aparelho, coloquei-o dentro da gaveta e travei a chave. O silêncio, mais uma vez, seria minha resposta. Deitei-me com o som da chuva, embalando o quarto, e senti algo que há muito tempo não experimentava: leveza. Não porque o problema havia acabado, mas porque, pela primeira vez, eu não era mais a vítima das escolhas deles. Eu havia escolhido. E a partir daquela noite, eles iriam aprender o que significa perder o chão quando se constrói a vida inteira sobre o sacrifício de outra pessoa. Adormeci, sabendo que o dia seguinte traria a primeira reação. E eu estava pronto para assistir. O domingo amanheceu com o céu limpo, como se a tempestade da noite tivesse lavado não apenas as ruas, mas também os restos do peso que eu carregava. O barulho da chuva havia cessado, e no lugar dela, o canto de pássaros que há muito eu não percebia. Levantei devagar, preparei meu café com calma e deixei que o aroma amargo se espalhasse pela cozinha. Sobre a mesa, ainda estava a pilha de papéis que eu havia revisado na noite anterior, a pasta vermelha fechada e a gaveta trancada com o celular dentro. Eu não precisava abri-lo para saber o que encontraria ali dentro. A angústia deles já estava vibrando pelo ar. Só quando terminei o café, arrumei a louça e sentei-me na varanda. Resolvi pegar o aparelho. Abri a gaveta, destravei a tela e encarei o que já esperava. 66 chamadas perdidas. 66 tentativas de romper o muro que eu havia erguido em silêncio. A primeira ainda na madrugada. O genro, insistente, repetitivo como um tambor vazio. Logo em seguida, minha filha, alternando entre ligações e mensagens de texto. Depois, números desconhecidos, provavelmente amigos que eles mobilizaram para me pressionar. Uma sequência desesperada que só confirmava aquilo que eu já sabia. Os cancelamentos haviam surtido efeito imediato. Passei os olhos pelas mensagens sem abrir nenhuma em detalhe. Pai, precisamos falar. Você não pode fazer isso. Olha o que você está causando. Seja razoável. E no meio delas, uma que dizia apenas: você vai se arrepender. Era curioso como em poucas horas a narrativa deles havia virado de uma exigência arrogante para uma súplica disfarçada de ameaça. Não havia mais o tom de ordem, não havia mais a certeza de que eu cederia. Agora, só restava o pânico. Imaginei a cena. Amanhã começando na casa deles, meu genro tentando abastecer o carro e ouvindo que o cartão não passava. Minha filha ligando para marcar consulta no plano de saúde e descobrindo que já não havia cobertura. A internet da casa caindo. A TV a cabo congelada em uma tela de erro. A energia prestes a acumular atraso. Cada detalhe da rotina deles, construído sobre o meu nome, agora se desmanchando diante dos olhos. E eles não podiam culpar ninguém, além de si mesmos. Enquanto tomava o segundo café, pensei em quantas vezes fui eu quem atendeu as ligações deles de madrugada.
correndo para resolver problemas que não eram meus. Quantas vezes eu abri mão da minha própria paz para que eles não sentissem a mínima falta de conforto, e agora, depois de me banirem de um retiro como se eu fosse um estorvo, descobriam o que significa viver sem o alicerce que sempre os sustentou. Não, respondi a nada. Deixei que cada chamada caísse no vazio, que cada mensagem permanecesse marcada como não lida. O silêncio, mais uma vez, era o meu escudo. E foi nesse silêncio que encontrei um certo tipo de prazer, não de vingança barata, mas de justiça, porque eu sabia que aquela avalanche de chamadas não era por amor, nem por preocupação. Era pelo medo de perder aquilo que sempre tomaram como garantido, o meu sacrifício. Mais tarde, saí de casa para uma caminhada. Guardei o celular no bolso e não olhei para ele durante todo o trajeto. Passei por ruas tranquilas, cumprimentei vizinhos, observei o movimento da padaria da esquina. A vida seguia normal do lado de fora, e isso reforçava ainda mais a ironia. O mundo não parava porque eles estavam em desespero. Quem parava eram eles, presos na própria armadilha da dependência. Ao voltar para casa, encontrei mais 20 chamadas acumuladas. 66 havia sido apenas o começo, mas eu já estava imune. Cada tentativa deles soava como o estalo de correntes se quebrando, uma após a outra. Eu não precisava gritar, não precisava me justificar, bastava esperar. O tempo, aliado ao silêncio, faria o trabalho por mim. Naquela noite, antes de dormir, deixei o celular no modo silencioso e o guardei de novo na gaveta. Tranquei-a e coloquei a chave dentro da pasta vermelha, como se fechasse um ciclo. Acordaria, no dia seguinte, sabendo que as coisas estariam ainda piores para eles. E eu, finalmente, mais leve. O dia das chamadas perdidas não foi apenas uma prova do desespero deles. Foi a confirmação de que, pela primeira vez em muitos anos, eu tinha o controle e eu não pretendia devolvê-lo. A segunda-feira chegou carregada de um silêncio estranho. Eu sabia que, naquele mesmo dia, eles estariam a caminho do retiro em família, aquele evento que tantas vezes banquei sozinho, acreditando que era um símbolo de união. Dessa vez, porém, não havia reserva confirmada no meu cartão, não havia débito programado, não havia nenhum centavo meu sustentando a farsa de harmonia que eles insistiam em exibir. E enquanto arrumava minha mala para a viagem ao exterior, conseguia imaginar com nitidez o que se desenrolava do outro lado, a fachada deles começando a rachar diante de todos. As mensagens da noite anterior já davam sinais de que o plano tinha virado ruína. Uma delas, apressada, dizia: "Pai, o hotel não confirmou a reserva." Outra, carregada de desespero: "Eles estão pedindo pagamento imediato. O que você fez?" Não respondi a nenhuma. Apenas deixei que as palavras ficassem lá, congeladas, como provas do colapso que finalmente enfrentavam. Eu não precisava estar presente para ver, mas dentro de mim, construí cada detalhe da cena. Imagino o momento em que chegaram ao saguão do hotel, com malas caras, roupas de grife e aquela postura de quem sempre teve a certeza de que nada lhes faltaria. O recepcionista, educado mas firme, explicando que a reserva havia sido cancelada por falta de pagamento. Minha filha, tentando argumentar, meu genro levantando a voz, como se a arrogância fosse moeda aceita em balcão, e o olhar dos outros familiares, confusos, desconfortáveis, percebendo que algo estava fora do lugar. Foi ali, naquele espaço público, que a máscara começou a cair, porque de nada adiantava posar de família perfeita se diante de todos o cartão recusava e as desculpas não se sustentavam. O retiro, antes motivo de orgulho, transformava-se num palco de vergonha. Cada olhar de primo, de tio, de parente distante era uma sentença silenciosa. Eles não tinham como pagar o que sempre tomaram como garantido, e eu, a peça central que mantinha aquele castelo de cartas de pé, já não estava mais disposto a segurar nada. Penso na minha filha, tentando improvisar explicações. Talvez tenha dito que houve um erro do banco, talvez tenha inventado uma história sobre falha do sistema, mas erros bancários não cancelam planos de saúde, não desligam internet, não fecham torneiras de crédito de um dia para o outro. Os outros perceberiam,
Os comentários atravessariam a mesa do jantar improvisado. Os cochichos se multiplicariam nos corredores do hotel, que eles já não poderiam usar. E a humilhação, dessa vez, não era privada. Era coletiva, exposta, irreversível. Enquanto eles tentavam lidar com o caos, eu estava sentado em minha sala, calmamente revisando o contrato do meu novo trabalho. Uma ironia que não me escapava. Enquanto eles me baniram de um retiro, eu estava prestes a embarcar numa vida que, pela primeira vez, era inteiramente minha. A exclusão deles se tornava libertação para mim. Eles queriam me punir, mas acabaram presos no próprio labirinto. Recebi mais mensagens durante a tarde. Algumas agressivas. Você acabou com tudo. E outras que soavam como pedidos desesperados. Pai, por favor, resolve isso. Ainda dá tempo. Mas a decisão já havia sido tomada na noite em que sentei diante dos papéis e comecei a cancelar cada pagamento. Não havia volta. Cada palavra que eles me enviavam só reforçava a lembrança da frase que abriu esse abismo. Você vai nos sustentar. Não, nunca mais. Enquanto o dia avançava, percebi que o retiro que tanto valorizava já não existia. Era apenas uma memória distorcida, sustentada por meu dinheiro e minha boa vontade. E agora, sem mim, revelava-se pelo que sempre foi, um teatro de aparências. E como todo teatro dependia de patrocínio. Sem patrocínio, não há espetáculo. Fechei a mala com calma, dobrei a camisa que usaria no embarque e, pela primeira vez em anos, não senti dor ao pensar na ausência deles. Pelo contrário, havia uma espécie de alívio em saber que, naquele mesmo instante, eles colhiam exatamente o que plantaram. O retiro em família, que deveria ser celebração, havia se transformado em pesadelo, e eu, finalmente, deixava de ser o personagem que bancava o cenário. A queda nunca acontece de uma vez só. Ela começa com um tropeço, um vacilo, e de repente as rachaduras se espalham até que nada mais se sustente. Foi exatamente isso que aconteceu depois do fiasco no retiro. Bastou um corte para que a engrenagem inteira começasse a ranger. E cada detalhe que antes parecia estável, agora se revelava frágil. Eu, que sempre fui a base invisível daquela estrutura, já não segurava nada. E eles, sem perceber, haviam se apoiado tanto em mim que não sabiam mais andar com as próprias pernas. Os primeiros sinais chegaram ainda naquela semana. Minha filha me escreveu às pressas. Pai, bloquearam nosso cartão de crédito. Precisamos resolver agora. Ignorei. Horas depois, outra mensagem. O plano de saúde não autorizou a consulta da criança. Disseram que não há dependentes ativos. Ignorei de novo. Não havia crueldade em meu silêncio. Havia apenas justiça, porque cada um daqueles bloqueios não era castigo meu. Era consequência das escolhas deles, da arrogância de acreditar que poderiam me usar como se eu fosse uma extensão da vida confortável que levavam. Enquanto as mensagens se multiplicavam, eu podia imaginar o cenário dentro da casa deles. As contas se acumulando, os boletos vencendo, a internet cortada. O genro orgulhoso tentando maquiar o desespero com discursos de que vai dar um jeito. Minha filha cada vez mais irritada, percebendo que a rede de segurança que sempre esteve ali simplesmente evaporou. E os dois juntos assistindo ao próprio castelo ruir enquanto procuravam alguém para culpar. A reação em cadeia não parou. Por aí. Descobri, através de um primo distante, que no retiro em família, os cochichos não cessaram. A ausência de explicações convincentes transformou a arrogância deles em motivo de vergonha. Parentes que sempre aplaudiram o sorriso falso do meu genro agora o olhavam de lado, desconfiados, como quem percebe que a fachada de sucesso não passa de pintura barata. Minha filha, antes orgulhosa, agora andava com os ombros curvados, porque até entre os próprios já não encontrava credibilidade. Era como se uma cortina tivesse sido arrancada, revelando a bagunça que sempre existiu por trás. As prestações do carro atrasadas, o financiamento da casa ameaçado, as mensagens de cobrança chegando por e-mail e telefone, cada vez mais agressivas. E por trás de tudo, o silêncio que eu mantinha, deixando-os enfrentar a realidade sem muletas. Às vezes, sentado na varanda, eu me pegava lembrando de quantas vezes estive nessa mesma posição, mas em outro contexto.
Eu era o homem que corria para tapar os buracos antes que alguém percebesse. A conta de luz atrasada, eu pagava. O conserto inesperado do carro, eu resolvia. A festa de aniversário da neta sem dinheiro para decoração, eu bancava. Por anos, vivi nesse papel, acreditando que era meu dever manter todos protegidos das consequências. E foi justamente esse hábito que os deixou cegos. Agora, sem mim, qualquer rachadura se transformava em abismo. As chamadas continuaram, mas mudaram de tom. Do grito para o pedido, do pedido para o choro, do choro para o silêncio, de quem começa a perceber que não há retorno. 66 chamadas perdidas foram só o início. Depois vieram 80, 90, e-mails, mensagens no WhatsApp, até recados deixados em grupos de família. Mas eu não cedi. Guardei cada notificação como prova, como lembrete de que finalmente era eu quem ditava os termos. Enquanto eles se afogavam em dívidas, eu arrumava os últimos detalhes da minha viagem. O contrato assinado, as passagens emitidas, a nova rotina, começando a se desenhar diante de mim. Cada bloqueio que eles enfrentavam era para mim uma confirmação de que eu havia feito o certo. Porque não se trata apenas de cortar dinheiro. Se trata de cortar o ciclo de exploração, de mostrar que dignidade não tem preço e que todo alicerce pode se mover quando é tratado como descartável. O desespero deles crescia como uma onda, e eu sabia que logo tentariam a última cartada. Apelar para a emoção, inventar novas histórias, dramatizar a situação. Mas eu já não era mais aquele homem disposto a ceder ao primeiro sinal de lágrimas. Eu havia encontrado uma força que nunca imaginei ter. A força do silêncio, da ausência, da recusa de ser usado. E enquanto ele se debatendo nas próprias dívidas, eu já estava pronto para dar meu próximo passo. Partir. Porque a verdadeira reação em cadeia ainda estava por vir. A queda deles era apenas o reflexo da minha libertação. O aeroporto estava cheio naquela manhã de terça-feira. Gente correndo com malas, anúncios ecoando pelo sistema de som, crianças chorando, cafés servidos às pressas. Para a maioria, era apenas mais um dia de embarques e chegadas, mas para mim era um divisor de águas. Carregava comigo apenas uma mala média, leve o suficiente para não me prender a nada, mas pesada o bastante para conter o essencial da minha nova vida. Cada passo que eu dava sobre aquele piso encerado era uma distância a mais entre mim e as correntes que carreguei durante anos. A noite anterior havia sido repleta de tentativas de contato. Mensagens desesperadas da minha filha. Pai, não, some, precisamos conversar. Não é justo você nos deixar assim. Você não entende. Estamos em apuros. Até mesmo áudios longos com a voz dela embargada que preferi não abrir. O genro, por sua vez, mantinha o tom agressivo. Isso vai voltar contra você. Você vai se arrepender. Eu não respondi a nenhum. Guardei o celular em modo avião, não como preparação para a viagem, mas como símbolo. A partir dali, não ouviria mais nada. No balcão do check-in, a atendente me recebeu com um sorriso automático, sem saber que, ao entregar minha passagem, estava me entregando também a chave de uma liberdade tardia. O contrato que eu havia assinado meses antes agora se tornava concreto. Um trabalho no exterior, uma nova rotina, uma vida onde eu não seria mais lembrado apenas quando alguém precisasse de dinheiro. Enquanto esperava na fila de embarque, pensei em como era irônico. Eles haviam tentado me banir de um retiro em família como punição, mas ao me empurrarem para fora, acabaram me abrindo a porta para um recomeço que eu já tinha planejado em silêncio. Sentei-me próximo ao portão de embarque e abri um caderno novo, comprado especialmente para essa etapa. Na primeira página, escrevi apenas uma frase. Hoje deixei de ser fardo e voltei a ser dono de mim mesmo. Fechei o caderno e senti uma calma percorrer meu corpo. Não era euforia, não era tristeza, era paz. A mesma paz que procurei durante anos nas tradições familiares, nos retiros, nas reuniões, e que nunca encontrei porque estava sempre pagando caro demais para manter de pé o que já havia se desfeito. Quando o avião finalmente decolou, senti o peso da gravidade me empurrar contra o assento. Olhei pela janela, vi a cidade se afastando, os telhados diminuindo até se tornarem apenas manchas. Lá embaixo,
Ficava para trás não apenas um endereço, mas uma vida inteira de obrigações impostas. Lá embaixo estavam minha filha e meu genro, provavelmente tentando ligar mais uma vez, talvez já brigando entre si, talvez ainda acreditando que de alguma forma eu voltaria. Mas eu sabia, não voltaria. Durante o voo, fechei os olhos e deixei que as lembranças viessem. Lembrei das vezes em que carreguei caixas pesadas para ajudá-los a mudar de casa, dos empréstimos que fiz em meu nome para salvar os negócios fracassados, do genro, das noites em que segurei minha filha chorando quando ele a decepcionava. Cada lembrança tinha um preço, e todos foram pagos por mim. Agora, finalmente, eu me recusava a continuar financiando escolhas que nunca foram minhas. Ao pousar em solo estrangeiro, fui recebido pelo ar fresco e pela sensação de novidade que há muito não experimentava. Peguei um táxi até o pequeno apartamento temporário que a empresa havia providenciado. As ruas eram diferentes. A língua soava como música desconhecida, e pela primeira vez em décadas, senti que meu nome não estava vinculado a nenhuma conta, a nenhuma cobrança, a nenhuma obrigação além daquilo que eu mesmo escolhesse. Naquela primeira noite no exterior, sentei-me diante da janela do quarto alugado e abri o celular apenas por curiosidade. Havia dezenas de notificações acumuladas, chamadas, mensagens, até e-mails longos que misturavam acusações e súplicas. Não respondi a nada. Apenas desliguei novamente e voltei a contemplar o horizonte iluminado por luzes estranhas. O que eles viam como abandono, eu via como salvação. Ali, sozinho, compreendi que minha partida não era uma fuga. Era um ato de justiça pessoal. Deixar o país era, ao mesmo tempo, deixar para trás o papel de provedor eterno, de pai explorado, de idoso descartável. A viagem era apenas o corpo se movendo. A verdadeira partida já havia acontecido dias antes, quando respondi ao meu genro: "Não é problema meu." E pela primeira vez em muitos anos, dormi profundamente, sem sobressaltos. Sem notificações, sem peso, apenas paz. Os dias seguintes no exterior foram uma mistura de novidade e silêncio. Havia algo libertador em acordar sem notificações urgentes, sem ligações pedindo socorro financeiro, sem cobranças disfarçadas de afeto. A rotina começou a se ajustar. Café simples pela manhã, caminhada até o escritório improvisado que a consultoria havia montado para mim, reuniões em um idioma que não era o meu, mas que me exigia foco. A cada tarefa cumprida, sentia-me mais distante da vida que havia deixado para trás. Mas a distância geográfica não apagava completamente os vínculos digitais. Eles ainda tentavam incansavelmente puxar o fio que eu já havia cortado. Foi numa noite de quinta-feira, após um longo dia de trabalho, que decidi ligar o celular por alguns minutos. A tela acendeu como um clarão, revelando dezenas de notificações acumuladas. No meio delas, uma mensagem destacada, enviada pela minha filha: "Pai, só queremos conversar." Não havia insultos, não havia exigências explícitas, apenas aquelas 6 palavras carregadas de um tom que tentava imitar humildade. Mas eu conhecia bem o jogo. Era a cartada final de quem já havia gastado todas as outras. Primeiro a ordem, depois a ameaça, em seguida o desespero. E agora, a falsa reconciliação. Rolei a tela e vi as mensagens anteriores. Uma sequência caótica que revelava o colapso. "Estamos sem internet, você cancelou? O carro foi bloqueado, precisamos resolver. Você não pode nos deixar assim, é desumano. Pai, temos contas atrasadas, ajude só dessa vez." E, finalmente, a súplica disfarçada de apelo emocional: "Só queremos conversar." Li cada uma em silêncio, com a calma de quem já não se deixava afetar. Porque eu sabia. Não era a minha presença que eles queriam, era a minha assinatura. Não era o meu afeto, era o meu CPF. Fechei os olhos por alguns instantes e me vi no passado, tantas vezes caindo na mesma armadilha. As lágrimas da minha filha, os discursos ensaiados do genro, as promessas de que seria a última vez. Quantas vezes me deixei enganar pela esperança de que daquela vez a gratidão viria. Quantas vezes assinei papéis que não eram meus, paguei dívidas que não cometi, acreditando que estava salvando a família. O resultado sempre foi o mesmo: silêncio quando eu precisava, cobrança quando eu tinha algo a dar. Agora, o ciclo
Tentava se repetir, mas eu não seria mais o mesmo. A resposta mais cruel que se pode dar a uma manipulação não é o ataque, mas a ausência. Não é o grito, mas o silêncio. Então não respondi. Coloquei o celular de volta no modo avião, fechei a cortina do quarto e preparei um chá quente, deixando que o vapor me lembrasse da calma que eu havia conquistado. A mensagem continuaria lá, piscando na tela, como um anzol à espera de peixe. Mas eu não mordia mais iscas. No dia seguinte, durante a pausa para o almoço, ouvi colegas de trabalho rirem juntos, compartilhando histórias sobre suas famílias. Por um momento senti uma pontada de vazio. Pensei em como seria bom poder falar dos meus, sem que cada lembrança viesse carregada de traição e cobrança. Mas logo respirei fundo e me lembrei de algo essencial. Família não é apenas sangue. É quem escolhe caminhar ao seu lado sem transformar amor em dívida. E naquele instante percebi que já não precisava me prender à definição antiga. Eu havia me libertado. À noite, mais mensagens chegaram. Dessa vez, a estratégia mudou. Pai, a criança pergunta de você. Era a tentativa mais baixa, usar o nome inocente da neta como corda de puxar meu coração. Mas mesmo essa frase não conseguiu atravessar o escudo que eu havia construído, porque eu sabia que, se respondesse, se abrisse a porta por 1 milímetro que fosse, todo o castelo de manipulação voltaria a se erguer. E eu não podia mais. Não por raiva, não por vingança, mas por sobrevivência. Passei a caminhar mais pelos arredores da nova cidade, explorando cafés, livrarias, pequenos mercados. Cada esquina descoberta era uma lembrança de que eu podia viver sem correntes. As mensagens não pararam, mas perderam força com o tempo, como ondas que batem contra rochas firmes e se desfazem em espuma. O silêncio, mais uma vez, provava ser a resposta mais poderosa. E foi nesse silêncio que percebi algo que mudou definitivamente minha visão. Eu já não sentia falta deles. Não do jeito que se sente falta de um abraço, mas do jeito que se sente falta de uma obrigação que não existe mais. A frase "pai, só queremos conversar" era, no fundo, um pedido para que eu voltasse a ocupar o papel de escravo voluntário. Mas eu já não me via mais assim. Eu não era problema deles, não era solução deles, não era moeda de troca. Eu era, enfim, apenas eu. Naquela noite, dormi profundamente. A mensagem continuava lá, sem resposta. E o que antes me causaria culpa agora só me trazia certeza, porque o verdadeiro diálogo já havia acontecido. Quando eles me baniram do retiro, disseram tudo. E quando eu silenciei, respondi tudo. Os dias no novo país começaram a se organizar em uma cadência quase tranquila. O apartamento simples onde me instalei tinha uma varanda estreita, mas dali eu podia ver o movimento da rua, ouvir os passos apressados das pessoas indo para o trabalho e, em alguns momentos, até sentir o cheiro do pão fresco vindo da padaria da esquina. Era uma rotina diferente da que deixei para trás, sem gritos de cobrança, sem telefonemas exigindo depósitos de última hora, sem o peso de estar sempre devendo algo àqueles que, ironicamente, eram sustentados por mim. Eu acordava cedo, como sempre, mas agora o silêncio não era ameaça, era companhia. A consultoria me ocupava boa parte do dia, e isso me fazia bem. Trabalhar novamente, mesmo depois de tudo, dava um sentido renovado ao tempo. Meus colegas me tratavam com respeito, não como um peso. Ali, ninguém sabia das mensagens que um dia recebi do genro, da chantagem da minha filha, nem das chamadas perdidas que se acumulavam em meu celular. Eu era apenas mais um entre eles, alguém que trazia experiência, e por isso tinha valor. E bastava isso. À noite eu voltava para casa com a sensação de que, enfim, havia recuperado algo que parecia perdido: minha dignidade. De vez em quando ainda ligava o celular por curiosidade. As mensagens seguiam chegando, mas agora em intervalos maiores. As acusações agressivas haviam dado lugar a tentativas mal disfarçadas de apelo. Pai, estamos em apuros. Você é o único que pode nos ajudar. Pense na família. Mas eu já não era mais pego por essas palavras, porque o que eles chamavam de família era, na verdade, um contrato de dependência, uma prisão. E eu havia decidido não ser mais o carcereiro de mim mesmo. Passei a ler aquelas mensagens não com dor, mas com a mesma frieza com que se lê uma cobrança bancária que não está em seu nome.
Elas já não me pertenciam. Certo dia, ao caminhar pela beira do rio que cortava a cidade, percebi algo simples e poderoso. Eu estava leve, leve de correntes, leve de obrigações, leve da culpa que me ensinaram a carregar como se fosse natural. Não era. Por décadas, me disseram que amar significava sustentar, que ser pai significava nunca se recusar, que envelhecer significava aceitar ser explorado em silêncio. Mas a verdade estava ali, diante da água que corria sem parar. Viver também é saber soltar. E eu havia soltado. Comecei a preencher o caderno que havia trazido comigo. Escrevia não apenas sobre o que vivi, mas sobre o que não viveria mais. Cada página era uma promessa a mim mesmo. Nunca mais financiar sonhos que não são meus. Nunca mais aceitar o desrespeito disfarçado de amor. Nunca mais ceder à chantagem da solidão. Se algum dia alguém me perguntasse sobre arrependimento, eu teria a resposta pronta. Arrependo-me apenas de não ter feito isso antes. Aos poucos, até meu corpo reagiu à nova fase. Dormia melhor, respirava fundo sem sentir o peso no peito, caminhava com passos mais firmes. Eu já não era o homem que se curvava diante da filha e do genro. Eu era apenas eu, com minha mala, meu trabalho e meu silêncio. E isso bastava. Numa tarde de domingo, sentado na varanda, recebi a última notificação que ainda lembro com clareza. Um número desconhecido, mas a mensagem revelava a autoria. Perdemos tudo. Apenas isso. Li uma vez, fechei a tela e não respondi. Não havia mais o que dizer. Eles não perderam porque eu tirei. Perderam porque construíram sobre terreno emprestado, sem nunca reconhecer o valor de quem sustentava. A vida sem correntes não veio como uma explosão, mas como uma maré calma que vai tomando espaço, ocupando cada canto da alma. Aos poucos, percebi que já não olhava para trás com raiva. O que restava não era ódio, era clareza. Eu não precisava mais provar nada, não precisava mais esperar nada. A vingança, se é que se pode chamar assim, já estava completa na forma mais silenciosa possível. Eu estava em paz, e eles presos nas próprias escolhas. Fechei o caderno, respirei fundo e olhei para o horizonte que se tingia de dourado com o pôr do sol. A liberdade, descobri, não é um prêmio que se recebe dos outros. É um ato de coragem de quem decide que não vai mais viver acorrentado. E naquele momento, com a mala já guardada no armário e a chave da nova vida na mesa, eu soube que havia, enfim, começado meu verdadeiro capítulo final: viver sem correntes.